não quero mudar de ideia, sabe? Tipo, Cristalizar, não, né? eu quero mudar de ideia. Sim. Eu acho que isso que acho que você envelhece quando você não quer mudar de ideia, quando você tem muita certeza das coisas. Eu acabei de fazer 50 anos e eu estava muito tensa de fazer 50 anos. E eu ficava muito irritada quando as pessoas não legitimavam a minha apreensão. Tem um pouco a ver com essa falta de modelo que a gente tem de velhice, É. sabe? Tipo de, pra quem que eu olho Sim. E me e falo, nossa, eu inspira. quero ser esse homem de É. 70 Isso. anos, eu quero ser esse homem de 80 anos. Cansei de ficar em situações que eu falava assim: não, vou ser educada aqui. Gente, hoje em dia eu vou ser educada comigo, né? Mas, Maurício, uma pergunta que eu tenho é: você sente ou você acha que esse passar do tempo e essa falta de menu de velhice bacana é diferente para homem do que para mulher? Tadalafida, essas coisas, trouxeram uma falsa Performance. performance que ele vai ser potente o resto da vida. Isso é assim, é uma doença, assim, tipo, é uma coisa muito louca, é uma coisa meio antinatural. De fato, a queda do estrogênio é uma coisa muito, muito violenta, né? A tua pele muda, o teu corpo muda. A Juraci Guiaroni, que é a minha ginecologista, que ela fala: eu não aguento essas mulheres, fica tudo botando na conta da menopausa. Gente, é o seguinte, é mais simples. Tá ficando velho. Arrastou um monte de coisa a vida inteira, aí agora vai botar tudo nas costas da menopausa, gente. Injusto. Quantas idades a gente tem? Quantos tempos existem dentro do nosso tempo? E foi pensando nos tantos olhares e nas tantas maneiras de viver estes novos tempos do envelhecimento e da maturidade que surgiu o podcast Tantos Tempos. Um estudo brasileiro liderado por Fabrício Pamplona, doutor em farmacologia da Universidade Federal de São Carlos, mostrou que microdoses de um extrato feito a partir da cannabis podem ajudar a cognição em pacientes com Alzheimer moderado. Ele ressalta que mais pesquisas são necessárias, mas acredita que a abordagem abre espaço para terapias preventivas sem impactos psicoativos. Meu nome é Candice Pomme, tenho 52 anos, sou psicóloga e pesquisadora em longevidade. E este é mais um episódio do podcast Tantos Tempos. Hoje eu tenho o prazer em receber aqui a atriz, diretora e escritora Maria Ribeiro e o arquiteto e designer de interiores Maurício Arruda. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tantos Tempos. Estou até nervosa, gente. Até nervosa. Maria Ribeiro e Maurício Arruda, é um prazer enorme ter vocês aqui e ter vocês combinados juntos. A gente está achando tudo isso muito bacana e a gente quer conversar com vocês, começando sempre com a pergunta que a gente inaugura nossos episódios, que é: quando é que a gente fica velho? Quem quer responder primeiro? Vai lá, Maria. Ai, gente, quando é que a gente fica... Vai lá, Maurício, tá mais rápido pra você? Não sei, eu tô calma, não sei. Vai, Não, Maurício. eu já ouvi várias vezes, né? Bom, obrigado por estar aqui, prazer estar do seu lado, prazer também estar do lado da Maria, incrível. E eu já ouvi várias vezes o podcast e eu vim um pouco pensando nessa resposta, quando a gente envelhece, porque toda vez que eu começo a ouvir, você faz essa pergunta, eu fico pensando qual que seria a resposta da minha analista, que eu acho que se eu perguntasse pra ela, né, ela falaria, bom, mas quem que não tá envelhecendo, né? Tipo, acho que é uma coisa que tá acontecendo com todo mundo, na verdade, né? Quem não tá ficando mais velho, e a gente tá ficando mais velho todos ao mesmo tempo. Acho que tem uma coisa que meio que deu uma atravessada na minha vida, assim, que foi a morte dos meus pais, né? Meus pais morreram super cedo. Meu pai morreu com 43 anos, eu tinha 14. Caramba. E minha mãe morreu com 58, eu tinha 30 e pouco. Então eu tinha uma figura paterna, assim, uma figura de homem, que é o homem que morre com 43. Então eu fiquei sempre com isso na minha cabeça, assim, bom, 43 é o meu limite. Então foram anos de análise e esse assunto, né, de quando eu cheguei nos 43, não morri, tô aqui, de entender o que ia acontecer depois dos 43 e que a morte não estava ali e de reinventar um pouco, né, o que fazer e tal. Então acho que essa coisa sempre me atravessou, assim, de tipo ter que reinventar um pouco esse envelhecer, ficar velho sem ter Uma referência. uma referência, nem de vô, nem de pai, né, nem de pais. Então, um trabalho que eu tive que ir fazer sozinho. Maria. Eu acho que eu me senti velha quando eu entrei na menopausa. Isso foi um marcador muito forte, assim, porque
eu fiquei sabendo que eu recebi a mensagem de WhatsApp da minha ginecologista no mesmo dia que a minha mãe caiu no banheiro, foi internada, quebrou o fêmur e tinha uma perspectiva muito grande, uma possibilidade grande dela morrer. Então, nesse mesmo dia, que eu acho que é isso, né? Você perder. Eu já perdi meu pai tem algum tempo. Mas eu acho que mãe é diferente de pai, não sei. Então, naquele dia, assim, eu falei: caramba, a minha mãe vai morrer, eu tô na menopausa, e de alguma forma eu me. É como se. Foi um parto às avessas, assim. Eu me juntei com ela de alguma forma e falei: acabou, acabou. Porque a gente é tão educada, a coisa do ciclo reprodutivo, né? E a menopausa é tão. Eu acho que eu já tinha me sentido velha várias vezes antes, porque eu sempre tive. E ao mesmo tempo sempre quis ser velha, porque eu não fui uma jovem feliz. Não achei que as coisas foram melhorando. Mas não, Compartilho desse muito, sentimento. Nossa, eu também muito. Ser jovem é difícil, gente. Gente, As pessoas romantizam ser jovem. Ser jovem é muito difícil. Gente, eu Sim. tenho muita compaixão e muita escuta. Eu odeio quando as pessoas falam aborrecência. Eu acho um absurdo. Acho que ser adolescente é dificílimo, ser jovem é dificílimo, escolher o que vai fazer. E, sabe, assim, eu olho pessoas assim, aí eu vejo às vezes uma mulher grávida, eu fico assim, ai meu Deus, ela vai passar por tudo aquilo. Aquela criança, aqueles primeiros 2 meses. Eu falo, ai, já passou, graças a Deus. Sim, né, não tô querendo desestimular ninguém, mas até porque a gente precisa que a taxa de natalidade aumente no Brasil, Maria, por favor. Não, e eu amo ser mãe, mas eu acho que a menopausa, de fato, foi uma coisa assim, e é uma realidade, ali não é nenhum sentimento, de fato, a queda do estrogênio é uma coisa muito, muito violenta, né? A tua pele muda, o teu corpo muda. A Juraci Guiaroni, que é a minha ginecologista, que ela fala: eu não aguento essas mulheres, fica tudo botando na conta da menopausa. Gente, é o seguinte, é mais simples. Tá ficando velho. Ponto. Tudo é menopausa. Não, arrastou um monte de coisa a vida inteira, aí agora vai botar tudo nas costas da menopausa, gente, injusto. Mas é que os homens, como eles não têm essa marca tão violenta, e eles podem fazer filhos até os 80 anos, eu acho que isso pra eles fica mais, né, assim, pra gente é uma. Tá aqui. Então. Tem um recado biológico. Né? Pra mim doeu. Vocês sentem esse marcador físico ou individual e o marcador social na mesma medida? Porque quando a gente é chamada de senhora, eu sentia isso. Quando começaram a falar, senhora gostaria, eu falava, peraí, tô chegando nesse lugar. Mas tem um marcador interno que é a própria menopausa, a perda das pessoas. Socialmente, vocês enxergam esse olhar do outro nos vendo envelhecer? Sim, né? Eu enxergo super. Eu convivo com muita gente jovem também, né? Tipo, o escritório de arquitetura tem. A faixa etária é, assim, 30 anos. Então, eu sou o mais velho daquele lugar já há muitos anos. E aí, sim, acho que existe uma diferença. Acho que existe uma. Acho que tem esse olhar, né? De esse choque também, né? Mas esse choque e esse prazer ao mesmo tempo também, né? Eu acho que eu gosto de ficar perto de gente mais jovem. Tem uma história. Bom, em determinado momento eu resolvi fazer pilates, né? Falei, não, vou fazer pilates, porque pilates é uma coisa que eu tava com o joelho muito fodido de correr, eu amo correr, agora finalmente voltei a correr, aí fiquei 1 ano fazendo pilates. Só que daí teve um momento, assim, depois de 1 ano de pilates, era um pilates, assim, onde eu era a pessoa mais jovem, o mais novo do pilates, assim, a faixa etária era 70. E eu senti que eu tava ficando meio 70, assim, sabe? Tipo, meio. aquele ritmo, aquela velocidade e tal. E daí eu falei assim: eu acho que eu quero outra coisa. Acho que eu quero voltar pra academia, música alta, correr na esteira, barulho, puxar ferro. Eu acho que acho que tem essa energia, assim. Eu preciso dessa energia de mais jovem, né? Eu acho que envelhecer tem muito a ver com você perder um pouco essa capacidade de planejar, de sonhar. Tem a ver com o corpo, obviamente, né? Tem a ver com essas limitações físicas, mas tem muito a ver com essa. Não quero mudar de ideia, sabe? Tipo, cristalizar, não, né? eu quero mudar de ideia. Sim. Eu acho que isso que acho que você envelhece quando você não quer mudar de ideia, quando você tem muita certeza das coisas, quando você não tem coragem de experimentar. Eu acho que a gente
envelhece as pessoas também quando a gente fala, ah, não, minha mãe não vai entender. Sim. Ah, não, minha avó não vai entender isso. Tipo, acho que uma puta... A gente antecipa até Exato. a falta de independência deles, que eles ainda são independentes, né? Isso é muito importante, Sim. como a gente trata os nossos velhos. Eu acho que um remorso que eu tenho, assim, de não ter contado, por exemplo, pra minha avó que eu era gay. Né? Eu já era gay, eu já tinha namorado, tudo. E aí, assim, mas era uma coisa assim, a minha avó não vai entender. Pra Então, eu acho que poupá-la. eu acho que a gente menosprezar a capacidade das pessoas de mudarem é falar, você tá velho. Tipo, é a mesma coisa de Total. falar, você envelheceu, você não tem capacidade. E eu acho que essa capacidade é o que a gente tem que ficar alimentando na gente. Não, eu posso fazer, né? E estar perto de pessoas mais jovens é muito bom pra isso, porque tem essa coragem, né? Acho que a juventude tem Ousadia. essa coragem, essa ousadia de não ter batido tanta cabeça e de ter mais coragem de experimentar, né? Sim, total. Não, eu acho que eu sinto esse olhar de fora, certamente, até porque as atrizes sofrem uma pressão muito violenta, né? Assim, você vê que as pessoas com 30 anos começam a ser escaladas para fazer mãe de pessoas de 20, né? Então, eu acho que quando eu era mais atriz ou só atriz, eu ficava muito tensa de envelhecer, de perder os papéis e eu via de fora isso, assim, das pessoas olhando assim, ah, não, você não tem mais idade, você agora não sei. Então, era uma coisa que realmente era muito evidente. E então, quando reprisa a novela, gente, que as pessoas falam, olha só, eu falo, gente, eu? Não. Aquela ali era outra pessoa, mesmo CPF. Mas não sou eu, tenho nada, não tenho mais nenhuma célula, inclusive, Outro avatar. daquela pessoa. E internamente, eu não sinto tanto. Internamente, eu sinto assim, eu sinto fisicamente, eu sinto que, né, o meu quadril aumentou, né, a minha barriga não tá. Então, assim, a pele, o colágeno e tal, eu sinto que mudou muito. Mas eu, assim, conversando comigo, eu tenho sempre a mesma idade, que é uma idade meio indefinida, que às vezes eu tenho 8 anos, às vezes eu tenho 80. Uhum. Eu sinto que eu sou a mesma pessoa quando eu converso comigo. Não tenho essa. Acho que as conversas, na verdade, comigo melhoraram, porque eu tô com mais repertório. Mas eu não penso nisso, assim. E a gente até separou aqui um trecho de um texto seu que você fala assim: com 30 anos tinha o temor e a coragem, as despedidas e as perspectivas, tudo doendo e sendo bom ao mesmo tempo. Era bom não ser mais jovem e era ruim não ser mais jovem. Você sente essa dicotomia ainda? Ah, sempre. O tempo todo eu sinto essa dicotomia. Eu acabei de fazer 50 anos e eu estava muito tensa de fazer 50 anos. E eu ficava muito irritada quando as pessoas não legitimavam a minha apreensão. Tipo assim, ai, às vezes eu sentia em determinados círculos que era uma coisa assim, ai, gente, como ela é fútil, tá preocupada de. Sabe, como se fosse uma coisa menor, eu estar preocupada. E eu acho um pouco hipócrita a gente dizer que a gente não está preocupado. É claro que eu sinto falta, né, de algum colágeno. Claro que eu olho uma foto minha de 30 anos atrás e falo assim, caramba, aquele pescoço, não aproveitei tanto, hein, gente? Podia ter. Aquele pescoço estava incrível, hein? Não estava me dando conta de que. Mas, ao mesmo tempo, eu dou risada disso e falo disso e acho que disfarço. E aproveito para pensar, porque também é uma novidade fazer 50. Então eu também falo, olha, por exemplo, se eu não tivesse feito 50, você não tinha me convidado. Não teria sido convidada, Maria. Aqui, e eu já sei que muita gente vai falar, mas peraí, Maurício Arruda, Maria, como assim no tantos tempos? Gente, eles acabaram de cruzar os 50, então a gente fica esperando cruzar os 50, que agora a gente pode chamar. Não, mas então gente, então, tá vendo? Essa marca, assim, tem um monte de coisa boa nos esperando, assim. Então, e aí depois que eu fiz, eu falei, nossa, gente, que alegria. Aí agora eu penso que eu tenho 9 anos sem ficar em crise. Porque eu não sei, é meio clássico, né? É clichê, mas tem um pouco a crise 30, 40, 50, sei lá, né? Mas pra mim foi uma crise também, 50, sabe? Tipo, eu não tive muito nos 40, porque acho que os 40 também foi uma fase de muito trabalho, sabe? Trabalho. Não tive nem tempo de parar pra pensar nisso. E acho que os 50, eu acho que também
tem um pouco a ver com essa falta de modelo que a gente tem de velhice, É. sabe? Tipo, pra quem que eu olho Sim. E me e falo, nossa, eu inspira. quero ser esse homem de 70 Isso. anos, eu quero ser esse homem de 80 anos, eu quero ser esse homem de 80 anos, sabe? Acho que Uhum. falta um pouco isso, uma sociedade onde todo modelo o tempo todo é o jovem. Uhum. Tipo, é sempre ser o jovem. Então parece que a gente vai entrando num lugar meio errado, assim, né? Uhum. E também uma crise pessoal de, bom, tá, e agora? Sabendo que ainda tem muito tempo pela frente, né? Tipo, Mas o que eu menos tempo faço? do que a gente já teve, né, Maurício? Mas 30 anos, vai, sei lá, 30 anos é muita coisa. Sim, O que eu vou sim, fazer com sim. esses 30 anos, né? Tipo, eu já sei mais ou menos o que dá pra fazer, o que não dá, o que me dá tesão, pra onde, O que né? que eu não gosto, O que é o eu mais não gosto, importante. né? Sim. Então eu pensei muito nisso, assim. E aí depois deu uma relaxada, assim. Acho que tô melhor agora, 52. Mas acho que dos 48 até os 50, assim, pra mim foi, acho que foi uma crise, assim. Pra mim também, eu não tive de 40, foi exatamente Não, isso. 40 eu não tive Pra mim foi nada. de 47 a 50. E agora eu tô tipo um passarinho. Ah, E eu acho que as mudanças do corpo passou! vieram nessa época mesmo. Eu acho que eu senti mais a gente fala que é limitação, mas na verdade é isso, né? Tipo, o corpo tem o seu tempo, assim. Isso que eu contei do joelho, que foi muito ruim, fiquei muito decepcionado comigo mesmo, sabe? Tipo, de joelho ter falhado, assim, Ah, real. E sim. de fisioterapia, né? Então, você sente isso, o sono, né? A ressaca que dura Pra se uma recuperar, semana. pra se recuperar. Não, gente, juro, esse assunto, pelo Pra amor de se Deus. recuperar é real. Não, agora é você tem que real. se programar. Qual dia que eu vou beber? Exato. Você tem que organizar uns 3 dias em função disso. É um Exato. planejamento. Não dá pra ser todo Não dia, dá. não dá pra você decidir isso na hora, você tem que estar preparada antes, porque amanhã o que eu vou fazer? Exato. É verdade, é real É. isso. Mas, Maurício, uma pergunta que eu tenho é: você sente ou você acha que esse passar do tempo e essa falta de menu de velhice bacana é diferente pra homem do que pra mulher? Acho que os homens estão ferrados também, assim, sabe? Tipo, eles falam que eles estão bem. Eu acho que a gente tem uma coisa, tem uma falsa ideia, né? Tipo, esses remédios, né? Tipo, Cialis e Tadalafila, essas coisas, trouxeram uma falsa Performance. performance pro homem hétero, cis, branco, de que ele vai ser potente o resto da vida. Isso é assim, é uma doença, assim, tipo, é uma coisa muito louca, é uma coisa meio antinatural, total, né? Como se isso fosse o único problema também, né? Eu acho que, tipo, falta muito, assim. Eu acho que o homem tem um buraco muito maior, apesar de a gente, sim, viver numa sociedade super patriarcal ainda, mas, assim, acho que tem um buraco muito. Acho que as mulheres correram muito mais atrás, sabe? Né? Pelo fato de a gente viver numa sociedade que é super machista, de ter que ir lá né, mostrar que elas podiam, que elas são iguais, que elas podem trabalhar, que elas não precisam ser supermães, tudo isso, e o homem tá sempre nesse lugar, mas isso é falso, na verdade, né? Toda essa sensação de performance é muito falsa. Então, eu acho que é isso. Então, e aí falta total essa figura do homem velho que envelheceu, sabe? Tipo, bem. Eu tô tentando fazer isso, assim, tipo, E acho pra que onde você olha? faz uns 5 anos, assim, que, tipo, eu falei pro meu dermatologista, assim, ó, você pode fazer, vamos fazer qualquer coisa, menos aplicar, sabe? Tipo, Injetáveis. chega de, não, já fiz botox nos 40, eu não vou fazer mais, não vou aplicar, eu quero envelhecer, eu quero saber como que isso daqui vai ficar, eu quero ver o que é, entendeu? Porque daí também fica uma cara de uma coisa com o corpo de Total. outra, entendeu? Tipo, eu quero ser um homem. Então, são poucas referências e eu tenho, assim, eu tenho alguns amigos, né, que têm 70 anos, assim, que têm 60 anos, eu tô tentando olhar para essas pessoas, assim, sabe? Que são pessoas que estão fazendo planos, que estão trabalhando, né, que estão viajando. Eu fiz uma viagem pro Japão faz alguns anos, e é lógico que eles têm uma perspectiva de vida gigante, assim, né? Então, foi uma coisa muito chocante para mim, assim, que eu via pessoas com 70, 80 anos fazendo Trabalhando. as mesmas coisas que eu estava fazendo ali como turista. Andando de bicicleta, no museu. Aí você entrava no restaurante, era uma senhorinha, que a gente chama, né? Tipo, uma senhora de 80 anos que era garçonete. Falei, caraca, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem que olhar para isso. Mas é isso, é uma sociedade inteira não olhando para isso, onde o novo é o novo e o que é velho precisa ser descartado. A gente tem muito essa cultura, né? Tipo, é uma coisa muito
faz muito parte da nossa sociedade, que é muito difícil é tudo para ficar jovem, tudo para não envelhecer. É como se envelhecer fosse o errado, um pecado, né? E você só pode envelhecer desde que você pareça jovem. Exato. Aí você é autorizado. Exato. E Que é uma loucura isso. Essas bizarrices que aparecem, né? Para as mulheres, né? Eu acho que para os homens, eu sei que tá difícil assim, que os homens estão também no meio dessa, mas eu acho que a coisa do envelhecimento ainda é muito diferente, Maurício, assim, porque eu vejo que os homens, sei lá, eu perguntei isso pro meu irmão, que tem 60, eu falei, e aí, como é que te bateu fazer 60, não sei o que, ele falou assim, não, nada, assim, não... Mentira! Mentira! É mentira! Não tô querendo vitimizar os homens, não, eu acho que as mulheres, tipo, né, é muito difícil mesmo, porque é uma sociedade muito machista, fato, entendeu? Mas é mentira, não, bateu. Mas talvez tenha batido numa coisa assim eu acho que bateu numa coisa assim, quanto tempo eu ainda tenho para fazer as coisas que eu quero fazer? Eu não acho que bateu na coisa, na coisa física. Até porque é um cara que é mais, né, que tá muito ligado em ser um intelectual, em estudar, em escrever, não sei. Eu acho que pra gente, ou pelo menos, sei lá, pra mim, vou dizer, eu sinto que tem uma diferença muito grande dos caras que têm 50 anos, os atores que têm 50 anos, eles fazem par romântico com uma garota de 20 tranquilamente. Sim. Na vida e na novela. Sim. E as mulheres que têm 50 anos, elas não fazem. Elas são mães da menina de 20 ou de 30 que tá fazendo par romântico com o cara da minha idade. E isso é um pouco na vida, não é só na novela, reflete, então, né? Assim. Eu acho que não bate socialmente pro homem, mas pessoalmente bate. Sim. O fato é isso. Eu acho que os homens estão fingindo que não estão batendo, pode ser. mas socialmente realmente não bate, porque é isso que você falou. Pra sociedade tá tudo bem o homem envelhecer, e pra mulher, não. Pra mulher você tem... Você já tá velha demais pra fazer isso. Tá velha, total. Mas, Maria, como é que você percebe... você fala muito sobre feminismo, sobre a vida cotidiana de uma mulher que tem 1 milhão de coisas pra, né, gerenciar. E eu acho que quando você fala, principalmente nas colunas faladas, fala com muita gente. E você tem observado esse movimento, mas nesse movimento da passagem do tempo, o que você percebe que as mulheres têm ganho e o que elas têm perdido? Porque no final das contas é um perder e ganhar constante. Eu acho que a gente está ganhando muita liberdade para falar das coisas. Eu sinto que as mulheres estão tendo coragem de falar. Assim, acho que ainda falta muito, mas eu acho que a gente está conseguindo falar. E ter entender que a gente não tem que competir, entender que a gente se aumenta quando a gente aumenta outra mulher, né? A gente fica maior quando a gente aumenta outra mulher, que eu acho que é uma coisa, eu cresci ouvindo da minha mãe que mulheres competiam, e cresci com essa cultura, né? Acho que todas as mulheres da minha geração e da anterior, né, assim, cresceram com essa ideia de que não, os homens são amigos, as mulheres não são. Não, as mulheres são amigas e elas estão entendendo que o feminismo é, sobretudo, uma grande arma contra a solidão, porque você vai chegar na velhice e quem cuida, né, assim, são as mulheres, né, e esse trabalho o trabalho de economia de cuidado é uma questão no Brasil, porque é invisibilizada, dificilmente, assim, a minha mãe tem 87 anos, eu tenho uma irmã e 2 irmãos mais velhos, eu sou temporona, quem cuida da minha mãe somos eu, minha irmã e minha sobrinha, e eu sou aquela pessoa, assim, e eu chego pros meus irmãos e falo, e brigo, e não adianta, assim, e é tipo, é uma coisa, mas eu fico falando, assim, os meus filhos, eu também sou super tadinhos, eles não me aguentam mais, porque eu fico, e não é pessoal, né, é uma questão realmente da gente marcar uma posição. O que eu acho que a gente perde, eu tenho a impressão de que, né, o programa chama Tantos Tempos. Eu tô sentindo muita falta de tempo, de silêncio, de solidão. Eu acho que o ser humano não é feito para isso aqui. Então, eu fiquei um tempão sem o WhatsApp. E ainda hoje, assim, eu tenho uma certa fobia, porque o meu corpo e a minha... Reage na hora que chega. Reage na hora que chega e eu não tenho estrutura para responder
para falar com 30 pessoas. Se tivesse aqui numa sala 30 pessoas, eu não ia conseguir falar com 30 pessoas. E aqui, eu tenho a ilusão de que eu posso falar com 30 pessoas. Eu não posso. Eu não dou conta. Isso tira uma energia. E assim, a gente não tá conseguindo, a gente tá perdendo, eu acho, a possibilidade da contemplação. Eu adorava fazer uma viagem, né? Aí fotografar, não tô nem falando de negativo, para não ficar saudosista, e revelar foto, que eu acho incrível, porque tem o tempo da revelação, o tempo de você. Porque antigamente a gente vivia de novo as coisas. Quando revelava, você vivia de novo, né? E hoje em dia, e quando começou a coisa do celular também, tinha uma. Que ainda não tinha câmera de selfie, sei lá. Eu adoro viajar, aí tiro foto das coisas. Aí de noite eu tô no hotel, aí eu quero ficar 2 horas vendo o que eu vivi durante o dia, para absorver o que eu vivi durante o dia, para contemplar aquilo, para elaborar aquilo. Não, agora a gente, tipo, vê na hora, posta na hora, e é tudo na hora, e você não se fixa. É como diz o Bauman, né, dos tempos líquidos, fica líquido. Então a tua viagem fica líquida, as tuas relações. Eu acho que a gente está perdendo. Acho que isso não tem nem só a ver com mulheres, né? Mulheres e homens, mas é uma coisa que tá me pegando muito. De eu falar, cara, peraí, eu preciso realmente cumprir essa lógica aqui que me foi. Um monte de coisa é dada pra gente e a gente entende como certo, né? E acho que agora, aos 50 anos, a gente pode falar assim: peraí, talvez eu não queira ter WhatsApp. Talvez eu não queira. As pessoas todas, na época que eu fiquei sem, todo mundo, ó, talvez eu não queira mais ir a festas de 100 pessoas, talvez. Então eu acho que a gente começa a poder pegar e falar: peraí, qual é a vida que eu quero viver? É a vida que eu quero viver. Talvez não tenha um modelo prévio, mas eu não preciso obedecer a todas as lógicas de comportamento. E talvez eu não queira viver nos próximos anos, e talvez eu queira viver de novo. Exatamente, mudar de ideia. Mudar de ideia. O Marcelo Gleiser esteve aqui com a gente, né? Imagina, físico, né? Com todos. Ele falou: o passar do tempo vai deixando a gente com mais dúvidas e não mais certezas. Se a gente estiver tendo mais certezas com o passar do tempo, tem alguma coisa de muito errado. Você sente essas dúvidas também? Que coisas você tem questionado com o passar do tempo? Coisas que você dava como certa e agora. Não, eu acho que eu fico me esforçando para questionar, eu acho isso, né? Acho que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais informações, mais critérios, assim, de escolher as coisas, de refletir, de interpretar as coisas, né? Acho que quando você tem muita certeza, é isso, você envelheceu, né? Tipo, quando você tem muita certeza, você falou: bom, eu não preciso mais sair dessa zona de conforto para conseguir viver. Eu já sei que isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu acho que não experimentar, não. Eu acho que é isso que a gente não pode perder, né? Tipo, nossa, eu corro atrás dessas dúvidas, né? Dessas incertezas. E acho que viver também é isso, né? Tipo, eu acho que é mais incerteza do que certeza. Eu acho que é mais momento de perrengue do que momento de alegria, né? Você estava falando desse tempo, assim, que a gente não consegue se concentrar mais nas coisas. A gente não consegue. Acho que o que a gente não está conseguindo fazer é viver o tempo real das coisas, né? Como se o tempo fosse o tempo, né, do celular, né? O tempo da conexão, e não é, na verdade, né? Tipo, o tempo assim, o bolo vai demorar 40 minutos, entendeu? As pessoas não falam em 2.0, sabe? Tipo, a planta demora um ano inteiro para conseguir sair um outro broto. Então, acho que tá faltando um pouco a gente viver um pouco o tempo real, é isso que você falou, tipo, mergulhar um pouco mais. A gente tá muito vivendo tudo na superficialidade e mergulhando muito pouco. E daí você não questiona, né? Você não. Acho que tem Não que ter um pouco mais de aprofunda. crise, não aprofunda um pouco mais, né? E daí não tem esses momentos que eu acho que são esses momentos cruciais da vida, que são esses pequenos momentos, que parecem meio bobeira, mas são os grandes momentos de felicidade, que a vida é isso, né? Tipo, é um monte de perrengue, e de vez em quando você tem uma super felicidade. A vida é isso, na verdade não é. A gente não vai chegar lá, a gente não vai chegar em lugar nenhum, a gente vai viver vários momentos de alegria. E entre eles um monte de momento de dúvida, né? Um monte de momento de, putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? Que merda, eu tô envelhecendo, tipo, deu errado isso, deu errado aquilo, a vida é isso, né?
E Maurício, você comentou que você estudou muito e foi super CDF para se proteger do fato de ser gay ainda muito jovem. Conta pra gente um pouco como que você sente essa questão da sua identidade sendo formada lá atrás, né? E como que você vê isso hoje? Eu acho que é isso que você falou. Assim, a adolescência e a juventude para mim foram muito complicadas, muito complicadas. Claro, né, todos os privilégios de ser uma criança branca, de classe média, alta, estudar em escola particular, tudo isso, mas eu sofri bullying pra caramba. E assim, era um bullying que eu não podia trazer pra casa, porque eu contei pra minha mãe que eu era gay, eu tinha 23 anos. Nossa. E eu contei pra minha mãe, assim, eu sabia que ia acontecer duas coisas. Ou minha mãe ia me mandar pra fora de casa, que obviamente ela não fez, mas esse era esse era o modelo que eu tinha. O gay é mandado pra fora de casa, né? E eu só contei pra minha mãe porque eu tinha conseguido um estágio remunerado e eu tinha trocado uma ideia com os meus amigos da faculdade que se minha mãe me mandasse embora, Você eu teria como. ia dormir na casa deles naquele dia. Nossa. Foi uma crise, assim, que durou, sei lá, dos 12, 13 até os 23, entendeu? Tipo, uma luta e de não conseguir dividir isso com ninguém, então, né, de não se encaixar. E aí, onde eu me protegia era assim, viadinho. Eu sou viadinho, mas eu tirei 10. Então, eu me meti no estudo. Para mim, a minha vida era estudar, 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 tirar 10, 10, 10, porque essa era a minha contrapartida do bullying, entendeu? Tipo, você tá me xingando, mas Eu você tenho um lugar no mundo aqui que é o do é 10. e muito difícil, porque eu também não sou eu não tenho um QI. O meu irmão é hiper inteligente. Meu irmão sempre não estudou nada e tirou nota 10. E Seu eu era não. esforço, Eu era estava suor. muito para tirar 9. Então, assim, eu estava num lugar demandando de mim muito mais do que eu podia entregar para esse assunto não vir à tona, né? Então, uma família muito religiosa também, minhas avós eram muito religiosas, meus pais eram religiosos também, então vivia uma turma de amigos que eram muito religiosos. Então foi muito difícil. A universidade foi a primeira vez que eu fiz universidade na cidade onde eu nasci, em Londrina, mas foi quando eu entrei, né, numa sala de aula que tinham 30 pessoas que não eram da minha cidade. E daí eu falei, nossa. Aí ali eu comecei a entender o que podia ser o mundo, que eu podia falar o que eu era, o que eu sentia. Comecei a sair de Londrina sem sair da cidade, né? Sair da minha cidade sem entrar no mundo mesmo, que eu acho que é o sentido da universidade, né? De você entender qual que é o seu lugar no mundo. E a sua mãe recebeu a notícia bem? Conta pra gente. Eu tive muita sorte, porque ela recebeu super mal. Tipo assim, ela ficou arrasada, ela passou por uma depressão, eu acho, assim. Hoje eu olho pra trás, eu acho que ela deve ter passado por uma depressão que durou 6 meses. E uma das coisas que ela falou foi. Ela não falou exatamente isso, eu não lembro exato, mas foi uma coisa assim: não, a gente vai cuidar disso. Tipo assim, a gente vai tratar disso. Resolver. E fomos juntos para um psicólogo. E eu lembro que eu entrei primeiro, e eu troquei uma ideia com ele, eu saí, fiquei esperando na sala de espera, e depois ela entrou e conversou com ele. E ela saiu diferente. E a hora que ela saiu, eu falei, e aí, eu preciso voltar aqui? Daí ela falou, não, eu que vou voltar semana que vem. Ai, Eu acho que ele deve ter dado um gente. esporro nela, tipo Mas assim, que- olha, tá tudo certo com seu Mas filho, ela o problema foi é com maravilhosa, você. mas ela Gente. entendeu Sim. muito rápido. É, Não, Lindo. e que sorte de ter caído, né? Com um profissional que realmente honra a total, profissão. total. É. Assim, acho que essa foi a sorte. E dela fez todo o trabalho, assim, tipo, Não, ela foi amiga de todos os meus namorados e Gente. criou um círculo de amizade com gays. E ela virou uma outra mulher, assim, tipo, a minha Ela mãe. tinha quantos anos nessa época? Ela era muito jovem, cara. Ela devia ter 40 e poucos anos. Mas uma pessoa Menos de que também 50, se mais jovem que eu. refez na maturidade. Minha mãe Com ficou outros viúva conceitos. com 38. Caramba, sim. E ela era uma dona de casa. Então, primeiro ela teve essa coisa de ter que ser pai e mãe. Aí ela se deparou com isso, né? Com um filho. Meu irmão casou, tal, teve netos, fez toda. A parte tradicional. Fez tudo a tradicional e eu não. E aí, mas a gente teve uma ligação até os 58 anos dela, assim, tipo, muito forte, assim. E ela foi uma mulher que se reinventou, assim. Tipo, ela foi pro mundo, ela foi trabalhar. Aí o trabalho dela levou ela para morar em outro país. Então ela realmente, tipo, fez a lição, assim. Minha mãe era uma mulher maravilhosa, assim, Qual o nome dela? incrível.
ela gostava que a gente chamava ela de Cidinha, mas o nome dela era Aparecida. Dona Cidinha se Ci- refez e se Cidinha reinventou na maravilhosa. maturidade. Minha Que mãe era lindo isso, incrível. Maurício. Leonina, assim, bem turrona, Que lindo. vaidosa, mas linda, maravilhosa. Lutou muito com o câncer, assim, foi, tipo, super pesado. Eu vivi muito, assim, foram 4 anos que a gente viveu intensamente, assim, juntos. O tratamento da minha mãe foi todo em São Paulo, eu já morava aqui, então ela morava quase todo o tempo comigo e um pouco com o meu irmão em Londrina. E foram 4 anos maravilhosos, assim, tipo, tenho memórias incríveis da minha mãe. Minha mãe, Que lutadora. Que possibilidade, né? Que a vida dá. Sim. Que lindo isso. Mas foi muito jovem, né? 58 é... muito jovem. jovem. Eu Muito olho jovem. hoje, assim, eu tenho 52, 58 É já já. depois da manhã, né? É por isso Já, que eu já. acho que essa é a relação com o tempo, assim, quando você falou, se a gente tiver mais 30 anos e tal. Mas eu o tempo inteiro penso, bom, maravilhoso se eu tiver mais 30 anos, que eu tenho 50, 30 anos, mas pode ser que eu não tenha. Então, não, mas eu gosto de pensar nisso, Maurício, porque Sim. assim, então se eu tô aqui hoje, é porque eu quero muito estar aqui hoje. Sim. E eu tô aqui muito conversando com vocês, eu tô muito inteira. E eu acho que esse dia não vai se repetir nunca mais. E esse dia é ótimo. E eu tô muito feliz de estar aqui. Então, assim, eu acho que isso dá uma ideia de que você falou da vida ser muito perrengue, de vez em quando ter felicidade, né? Eu acho que uma coisa que a idade me trouxe é que eu fico achando que nada é muito perrengue. Eu fico achando, bom, sei lá, eu vou fazer mamografia, tá tudo bem, aí eu falo, ai, gente, uhul, festa, vamos jantar, comemorar, não sei o quê. Porque eu já penso, porque se der errado, talvez, assim, eu fico meio pensando que eu entrei numa idade, depois dos 50 anos, uma pessoa a cada 3 vai ter câncer. Sim. Eu não sou especial, eu não tenho uma. Assim, então, é uma loteria, é uma coisa. Então, eu vivo todos os dias assim. Uau! Não, Olha Mas, aqui, tô Maria, aqui. eu fico você celebrando também. né? Tipo, eu fico celebrando cada dia. Acho que isso é uma coisa que você não faz quando você é jovem. Sim. Que é. Que você tem um Uau, tempo infinito, sabe, né? assim, pela E você frente. desperdiça o tempo, você fica Exato. conversando com pessoas que. Tipo É. assim, hoje em dia, eu sinto que eu tô alugada com uma pessoa que tá Sim. só falando dela e tal, Meu não sei o tempo quê. tá indo embora, Eu não falo assim, preciso. desculpa, eu vou ter que ir ali tranquilamente. Porque o tempo é muito Porque precioso. eu não vou ficar. Não. Sim. É tipo assim, uma frase do. Agora eu não sei se é Rambo ou Verlaine, né? Por delicadeza eu perdi a minha vida. Às vezes eu cansei de ficar em situações que eu falava assim: não, vou ser educada aqui. Gente, não, hoje em dia eu vou ser educada comigo, né? Com o meu tempo. Sim. Não vou ficar numa situação que tá me roubando um tempo. Eu acho que eu fico nessa dualidade de tipo assim. Vamos aproveitar ao máximo. Eu tô falando que é perrengue, mas, nossa, tipo, celebro super, tipo, amo viver, acho maravilhoso, assim, de verdade. E não fico meio me embarcando nesses buracos de perda de tempo, Sim. celular, relações e, né, qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, fica com essa perspectiva de, tipo, não, eu ainda vou fazer um monte de coisa, né? Tipo, eu acho que é uma coisa também que, por outro lado, me move, né? Sim. Que acho que o projeto move você, né? Total. O projeto futuro move. sem futuro a gente não vai até ali, né? Fazer projeto, eu acho que é Exato. isso, né? Fazer, usando bem uma palavra de arquiteto, assim, projetar alguma coisa. Tipo, É um plano. fazer um É um plano. projeto. Sim. É o futuro que tá ali na esquina. Eu tenho um amigo, meu melhor amigo, que eu falo assim, a gente se vê muito final de semana, assim, é uma microempresa pro final de semana. A gente Maravilhoso. vê, vamos fazer isso, e daí vai ser sabe, vamos fazer isso, vamos criar uma marca, vamos criar um produto, vamos fazer uma coisa, vamos abrir um restaurante. É isso, tipo, eu amo isso, tipo. É o movimento da vida, sim. né? E falando em ritmo, Maria, a gente sabe que assim, você é extremamente ativa em todas as frentes aí que você se coloca para fazer. Escreve coluna, produz podcast, se posiciona nas redes sociais, livro, roteiro, filme, teatro. Fala dos seus relacionamentos, fala do seu relacionamento com seus filhos. Seu filho, seus filhos. Meus filhos. Seus filhos. Fala de sexo, fala de feminismo. Essa energia toda te trouxe até aqui os 50. Como é que você acha que você vai lidar com a passagem do tempo e com o ritmo? O que você está vendo aí para os próximos anos? Eu tô louca pra diminuir. Assim, eu acho que eu sempre tive muita pressa, assim, eu fico aflita de ter uma vida só, assim, né? Então eu penso, será que eu faço faculdade de psicologia agora? Será que agora meu namorado acabou de mudar, né? Eu arrumei a casa dele inteira, eu falei assim, gente, eu queria
Você acha que eu queria ser decoradora? Imagina, gente, a pessoa faz. Mas assim, eu já fiz figurino pra peça. Aí, quero escrever, mas quero voltar pro teatro, quero ser atriz. Mas agora, eu tô entendendo, o meu corpo tá me dizendo: olha, não dá mais pra você dormir 3 horas e fazer a quantidade de coisas que você faz. E onde você quer ir? Eu acho que assim, eu cheguei num lugar que eu acho que eu queria ter chegado. Eu cheguei. Porque eu acho que eu me expresso, eu realmente, assim, eu queria muito ter escrito livros, eu escrevi. É claro que eu quero ainda fazer muitas coisas, mas hoje em dia eu penso que as coisas que eu quero fazer, assim, eu quero eh, entender de planta, que é uma coisa que eu não entendo. Não planta de arquiteto. Eu quero, sabe, tipo. Se alfabetizar botanicamente, vamos falar Assim, mas assim, eu tô né? assim, não vou, assim, tipo, besteira, tá? Ter mais dedo Orquídea. verde. Ter uma coisa assim de realmente, sabe? Poder. Eu sempre gostei muito de fazer álbum. Eu adoro, eu sempre fui muito biográfica. E sempre gostei muito de falar do tempo. Eu sinto que com 15 eu tinha saudade dos 10. Eu já sempre achei isso um tema muito. Acho muito interessante. Fico muito espantada. O que o Maurício falou da gente não perder da gente ficar velho quando a gente perde. Eu acho que quando a gente perde o espanto, eu me espanto com as pessoas. Eu fico assim, eu me apaixono, né? Essa semana eu tive em Brasília com a ministra Carmen Lúcia e eu tô apaixonada pela ministra Carmen Lúcia, apaixonada. Nível dormindo pensando nela, assim, tipo, gente, que mulher incrível, que mulher incrível. E a gente tá amiga, assim. E também quando surgiu a Anitta na minha vida, que mulher incrível que é a Anitta. Ela mudou a minha vida, ela me ensinou um monte de coisa. Então, assim, e aí as pessoas às vezes ficam assim, não, mas você tem a ver com a Anitta? Eu não sei se você tem a ver com a Anitta. Não sei se tem a ver com a Camila. Gente, eu sei lá com quem eu tenho a ver, eu tô mudando. E eu aprendo muito com pessoas diferentes, né? Assim, eu acho que esse estar no mundo, eu não tenho uma coisa assim, eu sou. Eu sinto que profissionalmente eu tô num lugar Praticou. maneiro. Tipo, pô, tô feliz com quem eu sou, quero fazer uma manutenção, mas tô querendo fazer mais TBT do que ficar produzindo novos, sabe? E quero ler, quero viajar, quero ficar com meu namorado sem fazer nada, sabe? Você tá falando que você faz um monte de coisa? Não tô orgulhosa de estar fazendo um monte de coisa. Acho que esse ano eu errei a mão, tô cansada e, e tô achando que eu tô perdendo muita coisa legal fazendo tanta coisa, porque o sucesso não é só a peça, o livro, não sei o quê. Eu, por exemplo, no ano que vem, eu acabei de dizer não para um projeto, porque eu quero ficar com a minha mãe, que tem 87 anos, que eu tô vendo muito pouco. E eu acho que isso é uma coisa de você estava falando do momento com a sua mãe, eu acho que isso é uma coisa, uma grande, a gente não fala disso, né, mas, nossa, o que você tá fazendo agora? Você tem que estar sempre dizendo que você tá fazendo 8 coisas pra pegar bem. Eu tenho vontade de falar assim: "Agora eu tô Nada. ficando com a minha mãe, revendo a viagem", sei lá. Por que, né? A gente até estava comentando esses dias que eu saí da vida corporativa, né, e empreendo hoje. E a gente estava falando que a gente choca os nossos amigos da corporação quando eles ligam e falam: "E aí, você tá ocupada? Tá na correria?" Sabe que não? Sabe que não? Como assim, né? Então sua vida tá ruim? Não, minha vida tá ótima, mas assim, não tá nessa correria que é o que eu estava acostumada e que dizem que é sucesso. E o sucesso vai adquirindo outros formatos quando você vê a passagem do tempo de um jeito diferente, né? Acho que a felicidade produzida é medida a partir da produtividade. Esse que é o problema, Essa é né? a Tipo, questão. tudo virou produtividade, Sim. produzir alguma coisa. Mas acho que é uma coisa que é comum também, quando a gente envelhece, eu também tenho essa sensação de tipo, nossa, eu também queria ter sido chefe de cozinha, sabe? Eu penso, assim, eu era uma criança gay e queria ser bailarino, sabe? Então, putz, se eu tivesse coragem naquela época de ter contado pra minha mãe, eu ainda penso nisso até hoje, nessas coisas. E aí, acho que em algum momento eu li, alguém me falou uma coisa que as relações que a gente vai criando na vida, tipo, você falou, né, da Anitta, da Carmen Lúcia e tal, dos nossos amigos, dos nossos ídolos e tal, eu acho que essas pessoas, elas servem como essa
extensão daquilo que a gente não deu Boa. conta de fazer na Nossa, isso vida, é sabe? ótimo. Então, assim, eu não vou ser bailarino, mas eu posso ter um amigo que é e Sim. vibrar por aquilo, entendeu? Acho Sim. que a amizade tem muito essas relações têm muito essa conotação, esse significado. Eu sou feliz do cara ser chefe de cozinha, tudo bem, eu não fui, mas ele foi e tá tudo bem, né? Nossa, eu nunca Acho tinha que pensado Não nisso, é isso muito é isso é ma- ótimo. Você isso se dá um aproxima e alívio. você dá uma roubadinha né? Você Exato. fica ali de alguma forma. Você Eu acho que vibrar junto com a outra pessoa é viver um pouco aquilo viver. também, porque a gente não vai dar conta de fazer todas as coisas. Nossa, eu sou geminiano, tipo, então, cada hora eu quero fazer uma coisa. Então isso pra mim, quando eu fiquei sabendo, foi um alívio, assim. Nossa, tipo, é muito bom Maravilhoso. isso. É. E Maurício, de tudo que você faz, que a gente sabe também dos seus empreendimentos e que você também, sua cabeça criativa acaba indo para vários lugares. O que tá te dando mais prazer de fazer hoje? Olha, eu acho que o que me dá mais prazer hoje eu tô num ano que eu tô abrindo, é um tema, assim, da minha análise, que é abrir espaço pra minha vida pessoal. Tipo, isso é uma coisa que é o grande projeto meu, assim, pessoal, dar mais tempo pra mim, poder também escolher qual que é o meu trabalho, né, tipo, aquilo que eu quero fazer. Eu abri uma loja o ano passado, assim, que foi um desafio, eu não sabia como fazer isso, fui empreender, fazer uma coisa que era meu sonho, que eu abrir espaço para isso também. Mas eu acho que a coisa mais importante que eu tô fazendo agora é isso, assim, eu tô contar uma coisa aqui que é bem pessoal, assim, que esse ano eu entrei pro Sistema Nacional de Adoção, assim, fui cadastrado. Uau! Então eu tô na fila. Parabéns. Então eu vou ser pai. Que E aí, tipo, demais! a minha analista fica falando o tempo todo isso pra mim, assim, vamos abrir um espaço? Porque as crianças vão chegar em algum momento, vamos abrir um espaço, vamos trabalhar menos, vamos, sabe? Porque onde essas crianças vão entrar? Tipo, se não tiver espaço, você vai terceirizar essa paternidade. Sim. Então isso é o grande tema da minha vida. Que Hoje em lindo. dia é isso, assim, tipo, essas crianças vão ter que entrar em algum lugar e para entrar eu vou ter que trabalhar menos, fazer menos coisas, pegar menos projetos, falar mais não, né? Tipo, cuidar um pouco mais desse lado pessoal, né? Agora, Demais. primeiro, parabéns, né? Obrigado. Que é realmente uma decisão e é uma mudança de vida, porque você sabe que assim, tudo vai ser diferente, né? Todo mundo me fala Tudo isso. vai ser diferente. Precisamos te avisar, mas vai ser um Por isso que eu preciso diferente. de mais 30 anos. Um diferente muito bom. Você também acompanha muita gente que está em mudança, em momento de mudança na maturidade, seja ninho vazio, seja divórcio, seja mudança geográfica, seja momento, né, de tomar decisões familiares, Clientes, você tá com falando, seus clientes. os clientes que chegam no escritório, sim. Como é que a casa reflete essas mudanças de reforma, de compra, de mudança de ambiente? Como que esse ecossistema se ajusta a essas mudanças de vida? Então, acho que o desafio, na verdade, da casa é se ajustar a essas mudanças de vida. É esse que é o projeto perfeito. Tipo, essa casa que vai conseguindo absorver essas mudanças que não param de acontecer. Tipo, a nossa vida é isso, né? Tipo, muda de cidade, daí tem um namorado, daí a mãe, aí vem um filho, aí você muda para uma casa maior, você muda para uma casa menor. O seu trabalho, você trabalha mais de casa, né? Aí você quer ter uma alimentação melhor, aí você quer ter filho. Então, assim, acho que a casa que deu certo, o projeto que deu certo, é essa casa que vai conseguindo absorver essas coisas, tipo, e o que vai indo junto com você, né? Tipo, como essa casa ela vai se mudando, como ela vai se adaptando, como esses móveis também, né? Eles vão vivendo junto com você. Porque quando você faz uma mudança, por exemplo, aquilo que você leva, na verdade, junto com você é aquilo que conseguiu se adaptar à sua mudança de vida. Aquilo que for para trás é o que ficou datado, que só servia para aquele momento. Então, o melhor projeto, quando eu olho assim, eu falo para os clientes, é para vocês mexerem, é para vocês usarem, é para vocês mudarem as coisas de lugar. Essa mesa está aqui, mas se vocês quiserem, leva para o quarto, e tá tudo bem, né? Sem essa pretensão de eu fiz um projeto perfeito onde cada coisa tinha que estar no seu devido lugar. Essa vida não existe. Né? Essa vida é um recorte daquele momento. Fotografia. Que é uma fotografia, exatamente, né? Uma fotografia de um momento que acabou, do dia que acabou o projeto, né? Do dia que eu saí da vida do cliente. Dali para frente é que ele vai começar a viver aquele lugar. E eu acho que tem uma coisa também a casa é muito esse espelho também, né? Eu acho que de a gente conseguir se ver, né? De a gente conseguir ver o que a gente construiu, aquilo que a gente acredita, como a gente vive, como a gente convive, como a gente namora, como a gente come, como a gente educa, qual é a relação que a gente tem com comida, com planta, com livro, com tudo isso. Então, conseguir fazer essa leitura é difícil pra caramba, né? Tipo, porque
nem a gente consegue fazer da gente mesmo, mas o arquiteto tem essa pretensão de fazer. Então é uma convivência, na verdade, é uma transformação também. Eu acho que fazer uma casa, quem construiu uma casa, quem reformou uma casa, eu falo pro cliente, você vai sair diferente, isso aqui é um moedor de carne, vai... Sim. Porque, na verdade, vai dar um monte de coisa errada? Não é que vai dar um monte de coisa errada, é que você vai passar a sua vida limpo, né? Se você quiser, né? Tem gente que faz isso sem necessariamente... Tem gente que entra numa relação e sai de uma relação igual, é uma loucura isso, né? Mas fazer uma casa é meio isso, entrar numa relação de cabeça e sair de um outro jeito lá na frente. Então, acho que casa essa é um pouco essa visão, né? Acho que a casa legal é quando o cliente fala assim, nossa, tá com a minha cara, sabe? A gente tem uma coisa no escritório muito de fazer o cliente participar o máximo possível do processo, de opinar, ele é coautor, sabe? Ele decide, ele tá nos momentos de decisão, eu vou fazendo um parâmetro assim, porque ele sabe mais dele, da cara dele, do que eu, na verdade. Com certeza, com certeza. Isso de buscar o significado daquele momento de vida e refletir nisso também, né? E se ver é uma coisa muito complexa também, né? Tipo, se que ver e se gostar, né? Tipo, aceitação Sim. pessoal Sim. também tem a ver com casa, né? Porque às vezes o cliente chega lá e fala assim, eu quero uma casa que tem isso. Não, você não quer isso, na verdade. Você não é, na verdade, quer querer, né? você quer mostrar pro seu querer. vizinho que você tem isso, né? Porque tem vários símbolos de pertencimento na casa. A poltrona, o piso Sim. tal, a iluminação, Total. o home theater, a cozinha, Total. a coifa, a batedeira. Tem isso, a casa tem isso, esses símbolos, né? E às vezes a pessoa não é isso. Ela não é isso. Ela é muito mais simples. Ela gosta de uma outra casa, Sim. né? Tipo, ela não quer uma casa tão arrumada, ela quer uma casa para se divertir, ou ela quer uma casa para ser uma caverna, para se recarregar. Então, também esse momento de fazer a casa, esse momento de quem sou eu exatamente, não como eu quero que as pessoas me vejam. Sem dúvida, terapêutico no final das contas, né? Maria, a gente acabou de falar logo agora sobre essa sua capacidade agora de ver a vida com uma lente até de finitude e que isso faz você celebrar um pouco mais os momentos vividos. Conta pra gente como é que tá sendo atuar nessa peça que traz esse adolescente que busca reencontrar o sentido da vida, que é a peça que se chama O Filho. Primeiro que assim, o teatro foi uma coisa que me salvou, assim, né? Eu era uma adolescente angustiada, um pouco sem lugar no mundo, eu tinha muitas questões e tal, e eu não sentia que eu tinha muitos pares. Embora eu tinha amigas, sempre tive amigas maravilhosas e tal, mas não sei, e de repente eu entro no teatro e eu falo, olha, meu tipo de gente. Porque você fazer uma peça é você casar com aquelas pessoas. Eu venho de uma família onde a intimidade não era exatamente uma coisa assim, né? Eu sou muito próxima dos meus filhos, eu sou muito. E eu não era. Meus pais tinham uma barreira, assim, tinha outros tempos, enfim, uma família mais assim. E aí, de repente, eu comecei a escrever, ser apresentadora, ter programas, não sei o quê. E aí eu fui chamada, fiz a última peça que eu tinha feito era um monólogo uma peça que eu ia fazer com a Fernanda Young, a Fernanda Young morreu, eu acabei fazendo a peça sozinha, mas eu era protagonista, não sei o quê, e era muito aquilo que eu queria dizer. De repente vem esse convite para fazer O Filho, que foi um convite do diretor, do Léo Stefanini, e do Gabriel Braga Nunes, que já estava no elenco, e eu li a peça, e era um elenco de 6 pessoas, e eu sabia que o protagonista era o filho, era o garoto. E eu falei assim, gente, mas meu tempo tá curto e tal, esse ano já vou lançar o livro, vou ficar de quinta a domingo em São Paulo, mas vou ler. E eu li a peça em pé, porque eu não consegui sentar, porque o texto é tão maravilhoso, e além do texto ser, é um texto premiadíssimo. Florian Zeller, que é o autor, é um francês que acabou de ser eleito para a Academia Francesa de Letras, e que, enfim, a peça está sendo montada em 45 países, mas além de ser um texto primoroso, o texto fala de saúde mental e de adolescência, que são temas muito caros para mim, assim. Eu realmente, eu faço análise desde os 20 anos, para mim, o teatro e a análise me salvaram. Eu faço análise até hoje, brinco com a minha analista que ela não pode morrer nunca, essa sim não pode morrer nunca, porque eu não quero ter alta nunca. Depois de você só. Exatamente. Depois de mim. E faço análise com a mesma pessoa há 30 anos. É uma coisa assim que eu digo assim, meu pai e minha mãe foi óvulo espermatozoide, mas uma coisa meio assim. Quem consertou foi a minha analista. E o teatro,
Então, aí eu entro nessa peça onde eu sou coadjuvante. Isso foi muito interessante, porque eu me lembrei de quando eu entrei no teatro. Porque eu tô acostumada, as últimas coisas que eu fiz, eu era muito protagonista. Aí eu tenho tempo de coxia, que eu fico ali, aí tem a coisa do grupo, é tão legal, eu me sinto uma garota no teatro, assim, e tem, teatro é uma coisa, isso da gente estar presencial, do humano, você tá ali no risco da simultaneidade, a plateia tá ali. E ser coadjuvante na maturidade ou depois de uma certa milhagem tem um outro gosto, né? Porque você consegue saborear. Não, total. Quando eu tinha 20 anos, eu não queria É. ser coadjuvante, eu queria ser Exato. protagonista, claro. Sempre fui muito ambiciosa, que é uma palavra que eu gosto muito de dizer, porque para as mulheres ela é uma palavra que soa mal. Então eu adoro dizer que eu sempre fui muito ambiciosa e sou muito ambiciosa. Eu quero deixar uma marca, eu quero, sabe? Mas agora eu tô amando ser coadjuvante, tá sendo incrível. O Andréas Trota, que é o menino que faz o protagonista do filho, ele é um escândalo, ele entrou por causa de teste, ele faz uma coisa linda, a peça tem frases do tipo, eu não sei pra que isso serve, a vida inteira, eu durante muitos anos, assim, os meus primeiros, sei lá, dos 10 aos 20, essa era a pergunta que eu tinha, pra que isso serve? Por que existe tudo e não nada? E eu acho estranhíssimo que as pessoas não se façam essa pergunta. E eu continuo me fazendo. Mas hoje em dia eu penso, tudo bem, não serve pra nada, serve pra isso aqui, a vida. Pra gente, né, assim, pra muita coisa, mas eu digo, não acho que eu não tenho uma crença, eu tenho isso aqui, eu acredito nas pessoas. Isso pra mim é religioso, inclusive, os outros e as trocas. Mas tá sendo incrível essa loucura, porque eu lancei o meu livro esse ano, não sei quando o programa vai ao ar, mas assim, de fato, 2025 foi tipo, fiz o Maria Vai com os Outros, coluna, uma série de áudio, lancei o livro, fiz a peça, aí tem meus filhos no Rio, meu namorado em São Paulo, peça em São Paulo. Então, mas o momento do teatro, de todos, eu acho que as pessoas falam assim, teatro cansa muito, né? Cansa a ponte aérea, não sei o quê, mas teatro descansa muito. Porque é o que é do humano. No teatro, o tempo é aquele, é igual você falou, né? Da planta leva 1 ano pra crescer de novo, o bolo leva 40 minutos. A peça é igual, o teatro ele é igual a, sei lá, 2.500 anos. Desde a Grécia. É a mesma coisa. E é o tempo que eu acho que é o tempo do homem. Então aquilo eu falo, Finalmente alinha o ritmo. alinha. Exatamente. Você fala assim, tá certo, agora eu voltei pro meu corpo, as coisas se. Teatro, eu tô assim, muito contente. Tem Engraçado, né? lugares. Porque quando a gente tá vivendo tão acelerado que quando a gente vive uma coisa no tempo real, isso seria o normal, né? Se transforma numa coisa extraordinária, né? Tipo, Extraordinário. Não, e aí, e você vai ensaiar, às vezes, sei lá, eu fiquei ensaiando 3 meses, 6 horas de ensaio por dia. Não dá pra tocar no celular, não pode. Você vai pegar o celular com medo já, né? Porque as pessoas O mundo estão. caiu. Não, e as pessoas estão, tipo, Onde você tá, que você não atende? horrorizadas. Como assim você tá 6 horas sem o responder? que aconteceu com você? O que aconteceu? É tipo isso. Tem algum lugar que te traz esse senso, Maurício, do tempo tá no lugar certo? É quando você tá criando, é quando você tá com o cliente? Onde você percebe Acho isso? minha casa, né? Eu tento preservar um pouco esse. Outro dia perguntaram se eu não queria fazer a reforma do prédio. Eu falei, não, eu não quero transformar a minha casa num projeto. Nossa. Falei, não, eu faço parte do conselho lá de obra, mas eu não quero projetar aqui, porque senão aqui é minha casa. Então acho que a minha casa é um lugar muito sagrado, tem todo o meu tempo, eu gosto de rotina, eu gosto de casa, eu adoro casa. Eu tenho 3 casas, eu tenho uma casa no Rio, eu tenho uma casa em São Paulo, eu tenho uma casa no sítio. Eu gosto de cadeira, eu gosto de mesa, eu gosto de cama, eu gosto de toalha, de copo, adoro essas coisas, adoro casa. Então assim, a casa pra mim, eu gosto de fazer casa, sabe? Então, quando eu tô nessas 3 casas, eu ia falar que é quando eu tô no sítio, mas acho que quando eu tô em casa, eu acho que é o lugar mais assim, que eu consigo ser eu mesmo, conectar e saber essa diferença entre. Acho que quando eu fico menos no celular é em casa, é muito engraçado isso, porque eu trabalho muito no celular, eu fico pra cima e pra baixo, então tudo é no celular, o e-mail é no celular, tipo, Mais todos os acelerado, projetos né? do escritório têm
vários grupos de WhatsApp, é uma loucura. Então, e aí quando eu chego em casa é quando eu não estou no celular. Então, e tá em casa pra mim é isso. A casa tem uma conotação muito de um lugar meio sagrado, assim, pra mim. E você Eu tem? acho também, eu saio só pra eu saio só pra ir embora. Eu amo ir embora, gente. Como assim? Não, tipo, eu vou, tem um aniversário, tem não sei o quê, aí eu vou. Mas você vai Aí, embora. sei lá, no meu aniversário, por exemplo, agora uma amiga minha fez uma festa surpresa pra mim, que eu adorei, me diverti loucamente, foi ótimo. Eu cheguei lá, tipo, sei lá, às 8h. 11h30 eu fui embora, as pessoas continuaram, eu amo ir embora, gente. E eu, assim, eu aproveitei muito, mas eu acho que aí eu penso: minha casa. E é isso, assim, o abajur, eu botei ali, o copo. O Outro dia meu cheirinho. namorado falou assim: "Não, mas você botou a caixinha de remédio, tá dentro do armário, precisa ser num pote bonito?" Eu falei: "Claro, eu vou abrir o armário, vou pegar o pote. E se eu estiver doente, eu vou ficar até mais alegre. Não, vou ter um momento de me eu não curar perco nenhum antes. momento de beleza, um momento de beleza é pra sempre. Eu quero tudo bonito. Não necessariamente o bonito é o caro, é o assinado, Não, mas é o que eu que agrada meus considero olhos. muito bonito. Então, assim, flor, abajur, tapete, são um negócio que é tipo kit de sobrevivência. Acho que a casa também tem as coisas dentro da casa têm significados. Então, tudo na minha casa tem uma história, sabe? Não é uma quinquilharia, ou talvez alguém entre lá e ache que é tudo uma quinquilharia, mas tudo tem um porquê, sabe? Ou é um artesão, é uma viagem. Isso é muito importante na casa, porque isso lembra a gente quem a gente é. Sim. E isso é muito. Eu acho que essa beleza que a gente fala, né, das coisas, está muito ligado a isso, né? O sentido que tem. Quando eu vou fazer um projeto assim, às vezes eu falo pro pessoal do escritório assim, tá tudo muito novo, sabe? A casa bonita, a casa velha, sabe? Casa que tem uso, que a gente tem viveu lá, vida, né? exato. Acho que a ponta disso, o extremo desse raciocínio é o que a gente fala da casa da avó, que não necessariamente é uma casa muito funcional, né, assim, visualmente, mas é uma casa que parece que a gente é abraçado lá dentro. E é abraçado lá dentro porque tá cheio de marca. As coisas estão manchadas, riscadas. Tem a marca do copo em cima da mesa. Já teve festa, já teve Copa do Mundo, aniversário. A gente morreu, a gente nasceu, sabe? Tipo, essa casa é incrível. E aí o oposto dessa casa é uma loja. Uma cara de showroom, né? Um apartamento com cara de Exato. showroom, gente. Então eu falo muito isso pros clientes, sabe? Tipo, o que a gente vai reaproveitar? Né? Acho que o projeto mais difícil é aquele que o cliente quer comprar tudo novo. Eu fico desesperado, tipo, não, vamos garimpar alguma coisa, né? Vamos trazer alguma coisa, nem que seja um imã de geladeira, porque isso é alguma coisa para eu me segurar para contar a tua história. Isso que você falou é lindo, porque quando a minha mãe caiu e teve que ficar de cadeira de rodas, minha mãe sempre tocou muito piano, e o piano de cauda, que era da minha avó e foi da minha mãe, foi para minha casa. E os meus filhos começaram a tocar piano, os dois. Maravilhoso. E aí é uma coisa assim que eu falo, olha que doido o tempo. E isso que você falou da gente ver quem a gente é, eu acho que essa é uma questão que, assim, quando eu fiz 50 anos, eu olhei pra trás e eu falei, eu gosto da minha história. Do que tá até aqui, Eu né? gosto da minha história. E isso eu acho que é uma coisa que dá uma alegria também muito grande quando você fica pensando, meu Deus, estou envelhecendo, e envelhecer significa, acho que a pior parte é perder pessoas, você vai perdendo pessoas, né, conforme. Mas quando você olha e você vê sentido em tudo que você fez, eu sugiro muito esse exercício para todo mundo, assim. Eu não gosto de jogar as coisas fora. Jogar as coisas fora, que eu digo assim, não é que eu seja acumuladora, até só um pouco, mas assim, eu não gosto de jogar fora as relações. Então, quando você fala assim, você fala dos casamentos, eu não quero jogar fora uma coisa se eu vivi 10 anos com uma pessoa. Eu não quero jogar fora uma amizade que eu tive, eu não quero jogar fora. Eu reciclo. Vira outra coisa. Mas eu não quero, porque são anos da minha vida. E então eu não quero. E é um pouco como a casa, assim, né? Você vai pegando o que ficou. Obviamente, algumas coisas você bota numa prateleira mais alta, outras coisas você bota meio assim, mas você olhar para trás e falar assim, nossa, fiz tudo direitinho. Assim, Tenho orgulho de onde eu tô. Tenho orgulho de onde eu tô e da da minha trajetória, e dos perrengues, e do que eu fiz com os perrengues, e de como eu mudei aqui. Olha como ali eu pensava de uma maneira tola e eu consegui mudar de ideia. E que o perrengue tinha um lugar de destaque, agora ele tá num lugar que não me demanda tanta energia. Isso é maravilhoso. E sempre tem uma coisa chegando também, né? Eu falo muito isso pros clientes, sabe? Vamos deixar aqui um nicho, porque
vai viajar Vai ter ano que vem, espaço. né? Vai vir uma outra coisa, vai vir um presente, vai vir uma memória, vai vir alguma coisa, né? Tipo, acho que tem alguma coisa nova. Uma vez eu fui num pai de santo, que assim, eu não sou do candomblé, mas ele me falou uma coisa maravilhosa. Eu tinha muito essa coisa do meu pai e da minha mãe, de ficar remoendo isso, da morte e tal, e do passado, como que eu vou trabalhar isso, não sei o que lá. Ele falou assim, filho, vamos combinar uma coisa? Não vamos fazer um diário do passado, vamos escrever o diário do futuro. Tipo, sabe? Que Vamos legal. escrever aquilo que você quer viver. Tipo, Sim. e se a gente pensar a vida sobre essa perspectiva, é muito legal, né? Porque a gente vai envelhecendo e vai meio se apegando àquilo que fica, sabe? É sempre o diário, 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 diário. E aí, fazer o diário daquilo que tá por vir, né? Sim. Que é de novo o projeto. A casa é muito isso. Eu acho que a casa, não existe uma casa pronta, né? Tipo, não existe. Ah, minha casa tá pronta, pronta. Reformei minha casa, ficou pronta. Não existe isso. Porque ela é um reflexo da gente. A gente não tá pronto, né? A gente vai estar pronto o dia que, como dizer, meu avô vestiu o terno de madeira. E Exato. essa casa também a gente tem que deixar uns nichos pra, né? Exato. Nessa casa aqui, porque às vezes tem gente que outro dia eu li alguém Pra falando- chegar a gente. Chegar tem gente que fala assim, é. não, eu não quero mais conhecer ninguém. Eu fico, oi? Exatamente. Ah, não, tenho preguiça, já tenho amigo suficiente. Esse envelheceu. Como assim? Esse envelheceu, Como é. assim? Não, e a gente sabe dentro da gerontologia que o que mais segura a sua qualidade de envelhecer é a sua capacidade de se ressignificar e fazer novas amizades. Ah, é? Porque a gente vai perdendo pessoas, não só pelos lutos tradicionais, mas pessoas que se separam, pessoas que mudam de geografia, amigos que vão para outro lugar, pessoas que você começa a se desconectar do ponto de vista de valores, Sim, que a gente total. vê isso. Acontece. Então a gente perde mais do que ganha. Então, se a gente estiver atento e intencionalmente esperando conhecer mais pessoas e curioso pelas pessoas que estão por vir, a gente também fica essa coisa. Então, eu tô fechada para balanço? Uhum. E aí a gente supostamente se cristaliza, no final das contas, né? Maurício, você tem um sonho, tipo, de quando as coisas diminuírem, de ritmo, de tipo ir pro mato e ficar no sítio direto ou não? Não. Eu não tenho essa visão de aposentadoria. Não. Eu acho que isso é uma bobagem. Tipo, essa coisa de agora eu vou ficar aqui em silêncio, pintar um quadro, ler um livro. Não é pra... Não, eu acho que não. Eu acho que isso talvez os nossos pais tinham um pouco essa sonho idílico do aposentado. essa visão, sabe? De parar e descansar. Eu não quero descansar de nada. Tipo, eu acho que é isso. Vou descansar um pouco, depois eu vou trabalhar um pouco, vem um outro projeto, fazer outra coisa. Eu não me vejo parado, descansando de nada. Assim, eu vejo dormindo todo dia 8 horas, que é o meu sonho de... Meu sonho de meu velhice. sonho de vida é dormir 8 horas. Às vezes, assim, tenho conseguido muito mais do que eu conseguia antigamente, mas não de parar. Eu acho que não. Eu acho que é isso que você falou. Eu acho que continuar fazendo amigos, continuar fazendo projetos. Eu acho que é isso que vai me manter vivo. Não sei se manter vivo, mas acho que me manter vivendo, né? Acho que isso vai dar significado. E é inevitável a gente, né, te perguntar sobre o cohousing, que é agora, na verdade não é nada novo, isso foi inventado na Dinamarca, né, em 1960, mas é esse sistema de moradia em que as pessoas mais velhas se juntam para morar e passar a velhice juntos. De uns tempos para cá, isso tá virando meio que modinha no Brasil. Você enxerga esse movimento? Você já fez algum cohousing? Você já foi procurado por amigos que queiram viver juntos e queiram construir? Acho que todos os amigos têm um pouco esse papo, né? Você deve ter amigos também que falam sobre vamos, tipo, quando ficar velhinho, vamos todo mundo junto. Eu acho que assim, tem um mercado que, não sei se essa é uma boa palavra, mas assim, esse mercado da terceira idade, né? Tipo, ele também não sei se terceira idade é melhor. Longevidade, exato. Ele é super importante que ele exista, que ele aconteça, que, enfim, seja o mercado imobiliário ou... enfim, a gente aqui esteja olhando disso, né, olhando para isso e esteja falando disso também. E eu acho que sim, eu acho que é uma possibilidade, eu acho que é uma das soluções possíveis. Mas uma outra coisa que me impressionou muito também na cultura oriental é que não existe, né? Tipo, no Japão não tem essa ideia de asilo, porque
o idoso, o vô, né? Ele é importante, tão né? importante, tão Ele importante, está que ele no faz centro da exatamente família. isso que você falou. Eu vou abrir um espaço na minha vida, eu vou parar e vou curtir, eu vou cuidar, eu vou ficar do lado, eu vou trazer para morar dentro da minha casa, porque essa é a pessoa mais importante da família. Então, essa cultura também da terceirização, né, de tipo, ai, um lugar incrível onde eu vou colocar o meu pai e minha mãe e vai me livrar a consciência, não vou ficar com Da consciência culpa. pesada, porque lá é super legal, porque é incrível, porque o serviço. Isso é terceirizar um pouco a sua relação, né? Acho que talvez essa incapacidade de tipo, não, agora chegou o momento de você viver. Uma coisa que eu sofro pra caramba é de não estar vivendo essa idade que a sua mãe tem. Tipo, eu penso muito nisso. Nossa, minha mãe teria 80 e poucos anos. Tipo, como que ela seria? Como que ela estaria, sabe? Tipo, eu queria muito estar vivendo esse momento junto com meu pai e minha mãe. E eles foram, vivi um outro momento ali de fim de vida deles quando eu tinha minha mãe principalmente com 30, né? Mas eu acho que essa relação também é muito legal, né? Tipo, eu acho que isso faz parte da vida, né? Tá junto, né? Viver junto, né? Tipo, E é uma possibilidade com seus única, né? avós, com seus pais. Dessa convivência intergeracional, inclusive. No Japão, a gente sabe que tem lugares que tem centro-dia, como eles chamam, de convivência para os idosos, mas que eles combinam com creches. Então, o idoso ele tem um papel que é de contar uma história, e essa criança da creche aprende a respeitar aquele idoso desde muito pequeno. É. E a gente vai ter que aprender, porque a gente está envelhecendo super rápido, sem o letramento que a gente precisa, no final das Exato. contas, né? É isso que você estava dizendo, eu quero reservar espaço para estar com a minha mãe. A cultura do cuidado, a gente sabe que se recai 96% em cima das mulheres. Cuidadores familiares ou profissionais são, em sua maioria, mulher. Eu estava esses dias num táxi e o taxista falou assim para mim, não, porque eu tenho, a senhora trabalha com envelhecimento? Sim, trabalho e tal. Eu tenho uma mãe que quem cuida dela é minha irmã. Aí eu falei, quanto que vocês pagam para ela? Ele falou, oxe, mas ela é da família, por que a gente teria que pagar? Ela faz por amor. Gente, que loucura. E aí eu dei um sermão, né? Eu falei, olha, sua irmã, quando sua mãe se for, não vai ter uma profissão, né? Ela tá deixando de trabalhar para cuidar da sua mãe e vocês têm a sorte de ter uma pessoa que é da família cuidando, vocês deveriam remunerá-la, juntarem os irmãos. E ele, no final da corrida, falou, eu até agradeço, senhora, porque eu nunca tinha pensado desse jeito, eu achei que fosse obrigação. Falei, se fosse obrigação, por que você não deixa o táxi cuidar da sua mãe? Aí ele olhou e falou assim, eu não tinha pensado por esse lado. Eu acho que a gente tem que normalizar cada vez mais essas conversas, porque um cuidador familiar, ele tem tantas obrigações e ainda está fazendo aquilo com afeto ou não, mas é uma pessoa supostamente de confiança que está na casa, e essa pessoa nunca é remunerada. Né? E a gente não pensa sobre isso. E eu acho que E nem pensa em ter o horário e reservar um espaço para o cuidado. Né? E isso que você falou de conversar no táxi, isso também eu acho que é uma coisa que a gente tem que normalizar, assim, porque eu tenho a impressão de que assim, tem uma coisa às vezes de que as pessoas, tem época de eleição, aí todo mundo quer conversar com todo mundo. Eu acho que é tão importante a gente conversar com todas as pessoas, de todas as idades, de todas as classes sociais, trocar conhecimento, porque a gente aprende muito eu já aprendi muito em conversas com taxista. E também, não digo ensinar, mas é isso, você trocar. Mostrou para ele uma coisa que ele não conhecia, que ele não tinha pensado, né? O Maurício falou aqui a coisa, os amigos que têm profissões, eu nunca tinha pensado. Nem eu. Então, é tão legal, né, quando a gente... Isso eu acho que também mantém a gente com vontade de viver, assim. Eu não sei nada, eu quero aprender um monte de coisa, eu tô aberta, né, pra mudar de ideia, pra... Tá vivo isso, né? Sim, eu tenho um amigo que ele um pouco mais novo que eu, acho que deve estar 47 mais ou menos, e ele trouxe o pai dele do Nordeste para morar junto com ele. E assim, não é romantizar também o cuidado, é pesado, sabe? Pesado. Mas eu falo, pesado. amigo, tipo, eu tenho tanto orgulho de você, sabe? Do carinho que ele tem com o pai. Assim, ele abriu um espaço na vida dele, ele trabalha pra caramba, sabe? Tipo, e ele trabalha em várias cidades, ele viaja, e a gente é vizinho, então a gente super... Eu tenho a chave da casa dele e tal, sabe? Tipo, pra se acontecer alguma coisa, e aí tem os problemas com o cuidador também e tal. Mas é tão incrível, sabe? Ele tá fazendo isso, assim, tipo... eu falo, nossa, admirável, eu né? acho muito, sabe? Tipo, acho muito admirável. Porque a vida também é isso, também. Faz parte também, entendeu? Faz Tipo, parte. Não, e se tudo der certo, a gente vai chegar lá.
Exato. Então, assim… E vai precisar de ajuda. E vai precisar de ajuda. E Então, vai assim, precisar isso saber ensina pedir muito, ajuda. dá muita humildade. Porque você fala assim, Exato. gente, eu tô aqui numa arrogância, querendo fazer 850 coisas ao mesmo tempo. Peraí, uma hora eu vou ficar feliz de conseguir ir andando da cama até o banheiro. Exato. É. Exato. Ai, gente, que conversa boa. Não queria encerrar sem antes perguntar para vocês o que vocês consideram uma vida bem vivida. Maurício, o que você considera uma vida bem vivida? Acho que uma vida bem vivida é a gente aproveitar isso que a gente tá fazendo aqui, sabe? Viver esses momentos de felicidade. Eu acho que a gente não desistir de fazer planos, de fazer projetos, de ter coragem de arriscar, de conhecer pessoas novas, de se apaixonar, no meio das perdas, dos sofrimentos, né, das incertezas que a gente tem durante a vida. Acho que é isso. Maria. Eu acho que não ter medo de amar as pessoas, mesmo que eventualmente você se dê mal, porque aí você não tem como controlar o outro, mas assim, a sua abertura para o mundo, né, para o que a vida oferece, para os encontros que você tem, eu acho que isso é uma vida bem vivida. E você desenvolver um olhar, isso eu acho que a gente não nasce com isso, acho que a gente se educa realmente, né? Como dizia a Fernanda Young, os sentimentos são educáveis, o amor inclusive, a beleza, assim, então enxergar momentos de beleza aqui, né? Às vezes, outro dia eu estava no aeroporto, aí tinha uma menina em cima da mala da mãe, assim, com um vestido de bailarina, assim, de tule. E eu falei, gente, fiquei ali umas 3 horas, assim, tipo, ela passou, mas eu fiquei com aquela imagem, assim. Então, eu não preciso de um grande evento, um acontecimento para achar as coisas bonitas e extraordinárias, assim. Eu fui educando o meu olhar para que o considerado pequeno seja grande. Que lindo. E você, que já conversou com um monte de gente, Arrasou, especialista no arrasou, assunto, Maurício, amei. responde Subversão. responde essa pergunta pra gente. Nossa, eu acho que ter o prazer do dia a dia, de você se dar conta de que aquele momento não vai se repetir, e se dar conta de que a gente tem inúmeros privilégios, na alegria e na dor, faz com que a gente pode morrer a qualquer momento, e isso vai ser bom também. Então acho que o que a gente conversou aqui, muito de coisas lindas, coisas belas, mas também de entender que tem beleza e tem poesia no final, tem beleza e tem poesia no cuidado, tem beleza e tem poesia na vulnerabilidade do outro, porque a gente também se vulnerabiliza quando a gente vê a vulnerabilidade do outro. Então acho que quando a gente tem olhos para ver isso, tem poesia em todo canto, como a Maria está falando. E acho que o tempo, de alguma forma, vai nos ensinando tudo isso. Então, é uma alegria envelhecer, se o tempo nos ensina tudo isso. Lindo. Lindo. Muito obrigada, é um prazer enorme. Estou quase bordando o monograma MM, Maurício e Convida a Maria. gente de novo quando a gente fizer 60. Gente, total. 52, 50 e 52. Sanduíche aqui dos 50. Olha, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu que Parabéns agradeço. pelo programa Muito incrível. Delícia. Nós todos aqui temos muito Parabéns, orgulho gente. de fazer isso aqui hoje, viu? Muito obrigada. Amei. Obrigada. Obrigado, Maria. Obrigada. O Tantos Tempos é uma ideia original da Orson Podcast com a produção da RFN Audiovisual e da Lucha Libre Áudio, gravado nos estúdios da RFN aqui em São Paulo.